Então, vamos começar falando aqui de perfis controladores. Temos, de acordo com a aliança divergente, temos a vítima natural, vítima intencional, salvador e perseguidor, certo? Só que aqui hoje eu vou trazer mais do que isso. Eu fiz uma pós-graduação em uma área da psicologia chamada análise transacional 202. E lá traz uma teoria, o Eric Berne, né, que é o pai aí da análise transacional, ele traz três perfis, que são vítima, perseguidor e salvador. Então eu quero fazer uma mistura entre todos esses, um balaio de gato aqui, como eu costumo fazer. É, como isso começou? Eu teve uma moça que ela lá no grupo, ela tava falando, fez um comentário no meu grupo, né, não sei quem, fulano é narcisista, eu percebo que ele é narcisista. E as falas dela, ela trouxe elementos, depois eu vou ver se eu acho aqui. Mas ela trouxe uns elementos que eu falei, essa pessoa aqui, na verdade, ela é a narcisista e ainda não percebeu. OK. E o que que acontece? A Angela falou, eu conheço a teoria do triângulo, exatamente, essa mesmo. Eu vi que você sorriu ali na hora que eu comentei. Eu falei, eu acho que ela pode ter já ouvido. E aí, é, e aí me despertou uma vontade de falar com essa pessoa. E eu criei ontem um workshop que foi sobre os passo a passo, né, do plano de ação. E eu convidei essa pessoa, falei assim, olha, se você quiser, vem pro workshop que eu vou falar sobre essa sua fala, né, que era ali do passo a passo. E ela não veio. Falei, ok, não está disposta. Mas isso ficou na minha cabeça. E eu acordei hoje com a vontade. E aí, eu li ontem, tem de uma outra pessoa, que a gente também estava falando desses perfis. Falei, eu tô com vontade de falar sobre isso. Então, por isso que eu estou aqui com vocês. Então, eu vou trazer essa explicação geral. Estamos começando agora 8h30, mais ou menos. Eu vou fazer 1 hora, até 9h30. Se eu não conseguir passar tudo que eu tenho para passar até 9h30, o que que eu vou. Se eu ver que né? Porque eu costumo dar muitos exemplos, eu costumo falar muito. Se eu ver que não vou conseguir, eu paro e aí eu faço mais dois depois, tá? Ou mais um depois, às vezes eu faço sobre cada perfil. Então vamos começar. Como a própria Ângela escreveu aqui nos comentários, ela falou assim: Eu conheço a teoria do triângulo. O que que é isso? É a teoria do triângulo dramático de Karpman, e que é a base ali do Eric Berne, tá? O que que ele fala? Que são três papéis que eles representam formas inconscientes de interação entre as pessoas. Para quê? Para manter, de uma certa forma, conflito, sofrimento. Mas como assim, Sila? Para que que a gente vai manter relações ou padrões para manter conflito? Porque na verdade é a forma que a gente aprendeu a funcionar. Então, se você olhar, eu vou contar os perfis, você vai olhar e falar assim, gente, na minha família é desse jeito. Nossa, tô vendo fulano, tô vendo ciclano, tô me vendo aí. A relação é essa, porque são as relações que mantêm a gente, de uma certa forma, unidos, tá? E um detalhe, uma mesma pessoa, ela pode ocupar os três papéis, inclusive numa única situação. E a gente se alterna entre eles. Então, nós somos os três. Só que a gente tem uma tendência a ficar em um dos papéis de uma forma mais predominante, tá? Eu ia começar com um exemplo, mas eu vou começar primeiro com a explicação. Então, vamos começar com vítima. Primeiro, eu vou falar não do vítima do Elton Euler, tá? Da aliança. Eu vou falar o vítima desse triângulo aí de Karpman. Então, vamos lá. A vítima, ela sente que ela não tem poder para mudar a realidade dela. Ela não percebe que ela é capaz. Eu digo sempre, o seu ponto de vista cria sua realidade, ok? Se eu entendo que eu não tenho poder de mudar minha realidade, então eu vou me sentir o quê? Injustiçada, eu acredito que tudo acontece contra mim,
Eu sempre estou procurando alguém para me salvar, para me ajudar, porque eu não acredito que eu sou capaz de mudar. Então eu preciso de ajuda. Tenho, é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de assumir uma certa responsabilidade pelas próprias escolhas. Ela costuma dizer assim: não, porque eu não consigo. Ah, mas eu não tenho outra opção. Ai, por que que isso sempre acontece comigo? Então, vou dar alguns exemplos. É uma pessoa que está insatisfeita com o emprego há anos. Há anos. E o que que ela diz? Nossa, meu chefe é horrível, meu salário é péssimo, eu queria sair, só que como que eu faço? Não tem como eu sair. Eu tenho minhas filhas, eu tenho minha vida para cuidar, tenho conta para pagar. Você está percebendo que nessa fala é como se ela não dependesse dela. É como se o salário é horrível, né? O chefe é ruim, mas o que que ela pode fazer? Então, essa é uma pessoa, porque às vezes a gente olha para a vítima, a gente fica achando que a vítima fica igual aquele personagem que eu esqueci o nome. Ó vida, ó céus, ó azar. Então, sabe, eu esqueci o nome daquele aquele personagem. Se alguém lembrar, manda aí. Então, se a gente não se vê como vítima, porque você fala, não, eu não sou igual essa pessoa, eu não fico me lamentando. A pessoa, e aí a gente começa a não se ver. Só que a gente é vítima não porque a gente fica lamentando e falando e choramingando. Tem gente que é assim, você vê nitidamente a vítima, mas existe aquela vítima sutil, que ela não reclama, mas ela também não vê que ela é capaz de mudar. Ela não vê que é capaz de agir, entendeu? Então, é uma pessoa, é o tipo de pessoa que às vezes ela tá te falando alguma coisa e você fala pra ela, você dá uma solução pra ela que é possível e ela fala, mas você não tem como, você não entende a minha situação. Entende? O que que ela tá te falando? Não tem como mudar. Então ela não vê a possibilidade ali de mudar. Então é uma pessoa que ela permanece nesse papel de vítima porque ela não reconhece o seu poder de escolha. Se o salário é ruim, você pode escolher sair. Você pode escolher buscar um novo emprego. Não significa que você tenha que sair. Lembra da aliança que fala sempre para você olhar, ter clareza, custo, compromisso. Então, a que custo? Né? Você não precisa sair, e ficar desempregada para depois ficar mais vítima ainda. Tá vendo? Seguir seu conselho. Aí, ó, saí, perdi o emprego, agora tô aqui fodida mais ainda. Não, não é nisso, nesse espaço. A pessoa fala assim, ok, esse salário tá ruim, mas a pessoa fala assim, eu mando uns currículos, outro. Não, é ter escolha. Eu não estou satisfeita com esse salário, ele não me pertence, eu não quero, eu escolho um salário melhor. Então a pessoa realmente entender que a escolha, que a decisão, que a conquista desse salário maior depende dela. A vítima, ela vai o quê? Vai mandar o currículo e falar assim: ai, o mercado tá muito difícil. O mercado de trabalho tá complicado. O que que ela tá fazendo? Ela continua no papel de vítima. Ela faz as coisas e continua nesse perfil de, nossa, as coisas né, não tem como eu sair disso aqui. Ela não vê que ela é capaz. Aí ela fala, mas é tão difícil, a concorrência tá tão grande. Entende? Ela tá sempre não acreditando na sua capacidade. E aí, dentro de. Eu também atuei muito com Access Consciousness, com as consciências de Access. O que que é Access? Acesso à consciência. É uma escola de consciência, só que ela vai numa pegada muito energética. E aí, o que eu mais vejo é as pessoas falando assim: beleza, então eu já entendi, eu estou como vítima, então eu vou aqui sentar e vou mantrar, vou fazer puxão de energia para o negócio vir e isso vai mudar minha vida. Aí, só que ela continua como vítima, porque é o seguinte, eu acredito na energia, eu acredito nesses movimentos, eu acredito sim que esses fluxos de energia, que esse movimento, ele atrai, ele abre o caminho, de acordo, vou falar na linguagem do Elton, ele abre a teia. Gente, eu não vou ficar falando de onde eu tô tirando a base, não, porque senão toda hora eu vou ficar, isso aqui é segundo o Elton, eu vou só falando aqui as consciências, tá? Alguma, só quando eu estiver falando dos perfis que eu vou falar um pouquinho mais. Então, você ativa a teia, sabe? Quando você
puxa faz um fluxo, você ativa a teia, você se conecta ali com várias pessoas e tudo mais. Mas, se você não entender que é você que cria a sua realidade, que é você que faz suas escolhas, que realmente você é o criador, se você escolhe ganhar mais, se você escolhe ter mais clientes, não adianta você ficar aí no espaço falando que os clientes não vêm, que o mercado tá difícil, que o governo não tá ajudando, sabe? Não é sobre isso, porque eu vou fazer a pergunta. Sempre que você estiver nesse espaço, se pergunte: tem outra pessoa que faz a mesma coisa que eu faço e está ganhando dinheiro? Ou todo mundo, 100% não está? Tem. Pode ser uma. Mas se aquela pessoa ganha dinheiro, é porque ela tem permissão e você não. Então, ela já entendeu que ela cria a vida dela, tá? Ah, mas ela é filhinho de papai, mas ela teve sorte, ela, não, não, não. Isso são frases típicas de uma pessoa vítima, tá? Uma pessoa que não entende que ela é responsável, que ela pode sim criar sua realidade. Então, a culpa é sempre dos outros. Vamos falar agora da vítima natural do Elton Euler, tá? Da teoria da permissão. Ele divide vítima em dois: natural e a intencional. Mas tudo é vítima, tá? Então vamos falar da vítima natural do Elton. E depois eu vou fazer um comparativo da vítima do Karpman e da vítima do Elton. Eu vou fazer um comparativo aqui. Vamos lá. A vítima natural do Elton é uma pessoa que ela mostra um problema presente. Então é uma pessoa que ela está vivendo, ela quando ela vai ter uma interação com alguém, ela conta um problema real presente, tá? É como se fosse assim, ela não vai te contar uma coisa lá do passado, alguma coisa que ela vai estar falando o que que ela está passando. E aí, o que que acontece? Então, por exemplo, nossa, você acredita, eu torci meu pé. Nossa, eu machuquei. Nossa, eu tô com uma gripe. Às vezes até ela fala do passado, mas um passado recente. Nossa, você não sabe o que que aconteceu. Semana passada eu caí ali, me machuquei. Nossa, eu peguei uma gripe que você precisa ver. Essa é a vítima natural, ela de verdade, ela sofre. Ela tá passando por uma situação. Ela perdeu alguém, ela tá com uma dor, ela tem um problema crônico, mas o que que acontece? Ela usa esse sofrimento para se sentir protegida, para se sentir amada o tempo todo. Porque quando ela tem aquele problema, geralmente ela se conecta com pessoas que estão em outros perfis que fazem o quê? Ou dão atenção para ela ou resolvem o problema dela. Então é uma pessoa que fala assim: nossa, mãe, não acredito. Nossa, que revolta, não acredito que você passou por isso. Ai, meu Deus do céu. É o seu marido, é uma amiga sua, se você é a vítima, que fala assim: nossa, nossa, como você sofre, nossa, como sua vida tá complicada. Nossa, você tá passando por muita coisa. Meu Deus, que você tá ganhando ali? Atenção. Ou o que que o outro tá ganhando? Atenção. Que mais? E o que que ele sente quando ele tem essa tensão? Se sente amado, se sente visto. Então, qual que é a tendência dessa pessoa? Criar mais problema. A minha mãe, ela oscila entre a narcisista salvadora, que a gente vai ver daqui a pouco, que ela salva todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela tal, mas ela também é a vítima. E antes, tudo me incomodava muito, né? Tudo que minha mãe passava me incomodava. Tipo, nossa, não acredito que fizeram isso com você. E aí me tirava daquele rumo, porque eu, a salvadora também, a narcisista também, eu ia aí, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, e eu ia e eu me solidarizava. Como é que é a palavra aqui que me fugiu aqui? Eu me compadecia da dor dela. Então aquilo me tirava às vezes do eixo. Hoje eu falo assim: nossa, mãe, só como você é forte para aguentar isso que você aguenta. Nossa, porque eu já saio de casa pedindo facilidade. Vou ter um exemplo. Minha mãe outro dia me ligou e falou assim: ela tem uma frase. Nossa, a vida é tão difícil, né? Às vezes. Aí eu, mãe, o que aconteceu? Eu já vou perguntar: o que aconteceu, mãe?
Aí ela, e minha mãe é uma guerreira. Minha mãe anda a pé, minha mãe resolve tudo pra todo mundo. Minha mãe é a maior guerreira. Só que em alguns momentos comigo ela vai pro vítima. Então vamos lá. O que foi dessa vez, mãe? O que aconteceu? Você não acredita. E minha mãe mora assim, a uns 7 quarteirões do Quadras, né? Aqui em Uberlândia a gente chama de quarteirões. 7 quarteirões da casa dela é um supermercado lá. Aí minha mãe tem um pensionato. E aí ela cuida lá de um pensionato. E minha mãe não compra as coisas tudo no mesmo lugar. A minha mãe é daquela que ela assim, para conseguir o preço mais barato, ela vai em 3 supermercados, porque ela vai tentando encontrar o preço mais barato ali de tudo. Centavos. Eu falo, mãe do céu, pelo amor de Deus. Aí a Salvadora, eu ficava mal com isso. Aí eu ia lá, mãe, querendo dizer o que ela tinha que fazer. Mãe, nossa, o tempo que você gasta, o desgaste no chinelo que você tem para ficar indo nesse tanto de lugar, o tempo seu. Não, compra, paga esse valor e nananã. Não, porque tem que economizar, porque a vida tá complicada, tá tudo muito caro. Beleza, hoje eu não faço mais isso, mas enfim. Aí minha mãe andou lá, pezão, porque é lógico, né? Teve uma vez que eu tava com muitas condições, hoje não, porque eu tenho minhas filhinhas, sei lá, fala, culpando minhas filhas. Mas eu tinha tava numa fase que eu tava muito bem e eu ofereci um carro pra ela. Falei, mãe, vou te dar um carro. E ela, não, porque eu não quero, porque não sei o quê, não sei o que lá, sempre querendo, porque não sei o quê, não quero fazer o curso, nananã. E, enfim. Então ela anda a pé hoje e fala que adora andar de ônibus. Uhum. Aí agora que tem Uber, eu não vejo mais minha mãe andando de ônibus, não, vai de Uber o tempo todo. Aquele adora andar de ônibus parece que sumiu de repente, que antigamente não tinha tanto nesse negócio de Uber, né? E aí, beleza. Aí minha mãe foi lá andando lá pro mercado. Chegou lá no supermercado, aí ela me ligou. Não, você não sabe o que que aconteceu. Fui lá no supermercado. Aí eu passei lá, escolhi tudo lá, fiz a compra no mercado, comprei tudo. Adivinha? Na hora de pagar, cadê a carteira? Esqueci a carteira. Deixei o carrinho lá, falei, ó, daqui a pouco eu volto, deixa aqui. Fui lá, voltei lá 7 quilômetros, lá 7 quarteirões lá. Voltei lá pra casa, peguei e voltei. Quando eu voltei, adivinha? O quê, mãe? Pegaram o carrinho e desfizeram do carrinho. Tive que fazer tudo de novo. E nananã. Antigamente, eu iria ficar brigando com ela. Eu iria falar: mãe, por que que você não me chamou? Eu teria pego o carro, teria te levado, voltado, eu te ajudava. Ou mãe, nossa, eu vou lá falar com esse povo. Você pediu para eles guardarem o carrinho. Não acredito que eles fizeram isso. Eu vou lá falar com eles, eu vou lá brigar. Era mais ou menos nisso. Um papel de salvamento ali com ela também. Hoje, eu só dou aquilo que ela quer. O que que ela quer? Atenção, carinho, amor. Nossa, mas você é forte, hein? Eu não daria conta. Deus me livre. Ih, teria deixado tranquilamente esse carrinho pra lá. Vou pegar, ia no empório da esquina, pago mais caro, mas não faço isso de jeito nenhum. Falei, nossa, na primeira, ih, não. Ó, mãe, eu já saio de casa pedindo facilidade. Como eu posso ter um dia mais fácil hoje? E só busco facilidade. E aí, então, ao invés de eu falar como ela tem que fazer, eu falo como eu faço. Se ela escolher receber de mim, ótimo. Se não, não. Então eu falo e eu faço isso. Universo, como eu posso ter mais, como o dinheiro pode vir para mim com mais facilidade hoje? De onde mais o dinheiro pode vir? Quem são as pessoas que eu vou me conectar, que vão me trazer alegria, facilidade, leveza? Eu faço perguntas para abrir, para ativar a teia, para abrir possibilidades no meu dia. E eu solto. Eu não fico pensando quem é a pessoa que não. Eu abro. De manhã, eu tenho uma enxurrada de perguntas, né? Com quem eu posso me conectar hoje, que vai exponenciar meu negócio? Qual é a consciência que eu ainda não acessei, ao acessar eu vou me permitir ir além? O que eu ainda não estou disposta a fazer e ser que se eu fizesse, eu alcançava meu sonho com mais rapidez, sabe? Então eu vou fazendo perguntas que são o que a gente chama de perguntas do Access, que são perguntas de consciência, perguntas para abrir caminho, que eles vão ativando o meu dia. Eu faço perguntas o tempo todo, gente. Então, essa é a vítima natural. A vítima natural, ela tem de fato um problema. É aquela pessoa que chega para você e fala assim: nossa, tá mancando, nossa, porque eu tenho uma dor, eu tenho uma hérnia aqui na barriga, ou eu tenho um problema aqui no joelho. Eu só tô vendo a Ângela sorrindo, deve ter um monte de vítima lá na vida dela, lá, ó, que ela tá identificando.
Então, a vítima, ela existe e é uma dor real. Ela tem aquele problema. Uma pessoa que está com câncer, ela tem aquele problema, ela tá com aquela situação, mas deixa eu contar uma cliente minha que eu já atendi. Vou chamar ela de Joana. A Joana, nossa, porque eu descobri que estava com câncer. Deixa eu te contar como que era a vida da Joana. A vida da Joana a Joana era uma pessoa ranzinza. Sabe aquela pessoa que reclama tudo da vida? É a vítima. Reclama da vida, tá tudo ruim, mercado tá ruim, os filhos não dão atenção pra mim, os filhos não me ligam, os filhos, nananã. Sabe que a pessoa reclamona? Chata? É a dona Joana. Dona Joana é a pessoa chata. Aí, dona Joana descobre que tem câncer. Meu Deus do céu, porque, né, e não sei o quê, e tá orando, e ora todos os dias para se livrar do câncer, e nananã, e tá ali naqueles movimentos. Se você pergunta para ela, Dona Joana, e aí, você quer se livrar do câncer? Lógico, eu peço para Deus todos os dias. Deus vai me curar, eu tenho certeza, e nananã, beleza. Mas deixa eu te contar. A dona Joana é essa que eu te falei, que era ranzinza. Ninguém no bairro dela, né? Nem na rua, não. Ninguém no bairro suportava ela. Porque ela sempre ia, se ela ia no supermercado, Eliane, bom dia. Se ela ia no supermercado comprar sei lá, uma laranja, ela reclamava. Se ela ia fazer alguma coisa, ela reclamava. Então ela era insuportável. Quando ela começou, né, quando ela teve o câncer, começou a fazer os movimentos, o que que aconteceu? Ela ia lá, pegava seu ônibus, ia lá todos os dias lá. Chegava lá, ela encontrou um monte de amigas, de pessoas na mesma situação que ela. Palco perfeito para ela. Ai, gente, porque eu vomitei. Tava lá quem vomitava mais. Entendeu? Tava lá quem passou mais mal, tava lá ela. Nossa, porque vocês precisam ver, esse troço tá me acabando. O cabelo dela foi o primeiro a cair, que caiu mais rápido. Por quê? Porque ela, nossa, você acredita? Porque não sei o quê, meu, tal. Só que, em paralelo, o que que aconteceu também? Quando ela todos os dias ia fielmente lá no ônibus, lá, para poder ir no Hospital do Câncer. No dia que ela não ia, que ela passava mal, não sei o quê, no dia seguinte, o que que acontecia? Era o mesmo horário, mesmo cobrador, mesmo motorista. O que que eles viravam? Ô, dona Joana, e você não veio ontem? Ai, passei mal. Nossa, eu quase morri, não sei o quê. Tá. As pessoas que iam lá, e aí, hoje você veio? Vim. Nossa, ontem eu não consegui, não sei o quê. Deixa eu te contar o que que tá acontecendo. Os filhos dela, a vizinha dela, que é suportável, começou a ficar com dó dela. Começou a ir lá uma vez por semana, duas, no meio da tarde, levar um pãozinho de queijo, fazer um café para levar lá para ela, para conversar, para ouvir lá ela reclamando lá da vida. Os filhos que não viam ela há muito tempo começaram, eram três filhos, são três filhos. Os filhos começaram a revezar no final de semana. Cada domingo iam um lá para almoçar com ela, para ver, depois ia o outro, perguntar se estava bem, se não sei o que, etc. Eu te pergunto, se você perguntar para essa mulher, você quer se livrar do câncer? É lógico que ela vai falar, óbvio. É lógico que eu quero. Eu peço a Deus todos os dias, eu tenho fé. Eu tô indo lá, tô fazendo o tratamento direitinho. Eu vou lá todos os dias, eu faço tudo para isso, para eu me curar. Só que deixa eu contar um segredo. Inconscientemente, ela não quer. Porque era uma pessoa que não estava abandonada, sem atenção, sem amor. E agora? A vizinha tá lá levando café para ela. Os filhos dela finalmente estão indo lá. Eles saem de lá com aquela. Ela fica lá só para reclamar. Os filhos dela continuam saindo de lá falando assim: que véia chata. Que dia ruim. Eu venho aqui porque eles se sentem obrigados. São salvadores, às vezes, se sentindo obrigado para ir lá. Mas e o cara do ônibus, que nem ela tá sendo vista. Nossa, ela faltou. No dia que ela não foi, o pessoal tá vendo ela. Notou que ela não foi. As pessoas não perceberam que ela não foi no dia. Ela tá sendo vista, ela tá recebendo carinho, ela tá sendo amada. Então é a forma, muitas vezes a doença
tem uma utilidade por baixo disso, inconsciente, que é de ter amor, de ter carinho, porque é como essa pessoa entendeu que ela pode receber carinho. Então ela mantém aquilo, ok? Aqui alguém, a Ângela escreveu. Existe o perfil masoquista na vítima? São sofrer para ter atenção, o que também ativa o narcisista. O masoquista, aí são os traços de caráter, que é outra abordagem do Elton, que é do Corpo Explica, onde ele fala do narcisista, do masoquista, do esquizoide, do rígido e do oral, lembrei. Que são os traços de caráter, que se realmente são formas da pessoa de ser forte, o masoquista tem um perfil de força, etc. E aí você tem esses perfis, e você ativa esses outros perfis controladores, ok? Então são abordagens diferentes, mas todos. Eu posso colocar aqui até o signo junto. Ah, então ela come, ela sofre mais porque ela é touro e touro gosta de comida, tal, tal, tal. Então, são características em abordagens diferentes que a gente vai somando, ok? É, então, vamos lá. Essa é a vítima natural. Ela tem algo real. Acontecem as coisas com ela, ok? Isso é real. E ela, de verdade, ela sofre, tá? Vamos agora para a vítima intencional. Primeiro, parando aqui, alguém identificou até aqui vítimas ou que se tem momentos de vítima ou vê as pessoas de vítima aí? Põe sim ou não aí para eu ver se tá fazendo sentido. A Eliane tava ali balançando a cabeça. Então, beleza. A Bruna também sim. Então, vamos lá. E o detalhe, eu tenho as três, vários momentos eu sou vítima. E hoje eu percebo muito momento de vítima com o pai das minhas filhas, né? Onde eu, às vezes, quero que ele haja, que ele faça alguma coisa, e aí eu vou mais. É onde eu mais ativo o meu perfil de vítima, é quando eu falo com ele. Entendeu? Por quê? Nossa, porque parece que a situação ela precisa chegar num negócio para ele entender. Entendeu? Nossa, não tem como. Eu tô aqui, tô quebrada, tô nananana. Entendeu? Só que eu posso mudar isso. Só que eu vou nesse perfil para ele agir. É uma forma de controle. A Silva falou, Silva. Eu era vítima natural com meu irmão mais velho. Exato, você e aí não é que você é com ele, você tá sendo, e aí ele é o perfil que complementa. Então vocês se aproximam muito por isso. E a Eliane falou, pode variar também, né? Vários momentos. Em momentos, com pessoas e entre você com a mesma situação. Eu vou trazer um exemplo aqui, onde você alterna o seu próprio perfil na mesma hora, na mesma situação. Onde você, no momento da vítima, depois você persegue, depois vou chegar lá. Vamos lá. Vítima intencional. A vítima intencional, ela usa a dor dela, que é real, existe, só que de uma forma estratégica. Então, ao mesmo tempo que é estratégica, muitas pessoas às vezes não sabem que estão fazendo isso, ok? Estão fazendo isso por amor, mas é naquele momento certo, naquele momento preciso. Tem gente que tem consciência, tem pessoas que não têm, mas de qualquer forma, você pode ver que é uma coisa estratégica. Por exemplo, eu tenho uma dor no ombro, um exemplo. Então, muitas vezes, essa minha dor, ela acontece em momentos estratégicos. Nossa, minha dor agora aumentou. Eu agora preciso disso, eu não tenho. Eu ativo aquela dor natural em alguns momentos. Quando a vítima intencional, ela faz assim, sei lá, o seu filho tá aqui e ele de repente vai para uma viagem. E vocês são muito grudados, vocês são muito juntos. E justamente no dia da viagem dele, da passagem, que ele tá lá, que ele tá se preparando, tá fazendo a mala, que ele vai pegar lá o avião, de repente você cai e quebra o pé. O que que tá acontecendo? É real o seu problema ali, mas é uma forma estratégica para o outro não ir. Só que sem consciente. O que que o filho vai falar? Como que eu vou e deixo minha mãe com o pé quebrado? Vou ter que desmarcar. Aí a pessoa fica. Alguém aqui já passou por uma situação
em que algo que ela precisava ir, precisava fazer, de repente uma vítima aconteceu algo com alguém e você teve que deixar de fazer por conta de ficar, ou você deixou de fazer algo pelo outro, ou aconteceu de alguém ter que deixar de fazer algo para te ajudar. Às vezes até a pessoa não deixou, mas aconteceu bem naquele momento. Bem no dia que a pessoa olha para você ver. Tem uma moça que eu tô atendendo que ela estava grávida, a irmã dela estava grávida e ela engravidou também, logo depois, ok? No dia do chá de berço, de revelação do neném da irmã, o que que aconteceu com ela? Aborto. Ela teve um aborto no meio do chá. Ela passou mal, foi lá pro hospital e tal, tal, tal. O que que ela tá querendo aqui? Atenção. Ela estava numa disputa de atenção com a irmã, inconsciente. Ninguém fala, eu escolhi aborto de Sila, que absurdo. Mas tem várias utilidades na vida dela, essa situação. Tinha uma utilidade com o marido, tinha utilidade com várias situações. E tinha aqui uma utilidade com a irmã. Ela estava numa, sabe, mostrando, querendo ser vista ali. Então, um chá de bebê, de quem que era o palco? Da irmã. De repente, o palco virou de quem? Da outra. Pode falar, Eliane. Tem que tira aí. Tá. Aí. Priscila, mas assim, é difícil, assim, queria que você falasse um pouquinho, que é uma coisa que você fala muito, quebrar a pré-queda quando tá acontecendo, né? Que eu acho que é uma coisa que eu demorei, que é uma coisa que você trabalhou muito comigo. Assim, por exemplo, vamos pegar essa situação. Como é que nós. Porque isso a gente tem que exercitar, eu entendo. E até o pensamento de como é que faz. Como é que a gente poderia. Vamos pensar que a gente é essa moça. Quebrar essa pré-queda, entendeu? Assim, porque vai acontecer, 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 né? Enquanto tá acontecendo, pra gente não, porque a gente se sente culpada, má, ruim, né? Queria que você só falasse dessa questão assim, quebrar a pré-queda quando tá acontecendo, assim, que eu acho que é o mais difícil pra gente. Perfeito. A questão é que essa pessoa, a pré-queda, gente, ela vai acontecendo. O que que são pré-quedas para quem aqui não é da aliança? Quando você escolhe, quando você percebe algo, toma uma decisão, você quer fazer, você quer algo na sua vida que é diferente do seu padrão, por exemplo, eu sou uma vítima. Ok, Tsila, eu não escolho mais ser vítima, eu escolho agora criar minha realidade. Então eu vou me movimentar. Você fez uma decisão, você criou ali algo. Só que você tem um padrão. Então, quando você escolhe criar algo diferente ou você toma uma decisão que foge do seu padrão, vão ter acontecimentos. E esses acontecimentos dentro da aliança divergente a gente chama de pré-queda. Que eu vou chamar, eu mudo o nome e eu chamo de pré-quebra, tá? Que é pré-quebra de padrão. Então, eles vêm para você quebrar um padrão. E ele vem e para você em três camadas. A primeira, ele vem para só estou fazendo uma introdução e eu já te respondo, Eliane. Ele vem para você, primeiro, ver que você tem aquele padrão, você percebeu. Aí ele vem para você falar: "Cara, agora eu tô vendo ele aqui. Nossa, existe mesmo. Agora eu vi aqui nitidamente na prática esse padrão acontecendo". Então ele vem para você ver. Depois ele vem numa camada que é para você treinar, que é para você agir, só que você age com dificuldade, porque o seu padrão era outro. Então é pela primeira vez que você está agindo diferente. Então ele vem para você ser treinado e depois ele vem para validação, porque aí você vai para uma terceira camada e fala: "Nossa, eu agora estou conseguindo. Eu agora realmente eu vi, percebi, treinei, estou fazendo, estou agindo, eu quebrei esse padrão. Não é mais um padrão meu. Eu posso ainda até estar fazendo ainda com dificuldade, um pouquinho, mas ele já deixou de ser um padrão, porque eu já estou em outra camada, certo? Tá. Qual foi a pergunta da Eliane? Então, a pré-queda ela vem para você quebrar isso. Só que se você tá na primeira camada, ela vem, você não viu. Ela vai acontecer o quê? Ela vai vir mais forte. Ela vem de novo para você ver. E aí você não viu de novo. O que que ela vai fazer? Ela vai vir mais forte. Essa mulher, por exemplo, ela não percebeu nada. Ela só através do atendimento que eu fiz que eu mostrei para ela o que aconteceu.
o padrão que ela tinha com a irmã dessa disputa. E aí eu fui mostrando algumas coisas para ela, porque até então, mesmo assim, ela não percebeu. O vai acontecer? Ela vai ter novos padrões. Ela vai acontecer novas situações em que vai estar sempre ali até ficar uma hora desconfortável. Ou até ficar no nível que você concorda que se fosse só um, ai, sangrei um pouquinho, se ela tivesse do lado no banheiro, sangrei um pouquinho, mas estou bem. Lembra que o Elton ele explica que ela vem na medida certa para queda? Pensa comigo, a menina tá ali tendo chá de revelação dela, com todo mundo, atenção totalmente virada para ela. Se essa minha cliente tivesse ido ao banheiro, tivesse tido só um sangramento, ela iria chegar pro marido e falar: "Nossa, estou um pouquinho preocupada, aconteceu isso". Ela iria ter atingido quem? O marido. Mas às vezes até poderia ter conversado com a irmã. A irmã ficaria preocupada, mas ela não ia ter o palco. Então ela precisava de algo mais forte para tirar o palco da irmã. Então por isso veio o aborto. Só que não é só essa situação, tá, gente? A questão do aborto dela envolvia várias outras histórias, várias outras questões, mas é uma das utilidades. E aí, o que que acontece? Então, como que eu quebro isso? Primeira coisa, quando você percebe, eu vou chegar aqui no final, que eu vou falar de todos os perfis e vou falar como sair desse ciclo, sair desses perfis. Mas quando você percebe um perfil, você tem que entender a utilidade, igual essa mulher, ela é do câncer. Ela ter a utilidade dela era ser amada, ser vista, etc. Como que eu quebro isso? Como que eu rompo isso? Simplesmente buscando carinho, afeto e atenção de outras formas, que não seja através da doença. Então, eu vou ligar para o meu filho e vou falar assim: pessoal, eu não vou falar de doença hoje, eu fiz um almoço, venham para cá, venham, eu vou chamar a família e tal, 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 tal. Por exemplo, se ela faz isso, ela não está dando foco na doença. Então, ela está tendo atenção, carinho e amor, e ela pode falar: pessoal, eu estou precisando, eu estou me sentindo muito carente. Eu gostaria de mais atenção de vocês. Eu gostaria de ter mais contato, que vocês viessem aqui mais vezes. Então, ela tira a utilidade da doença, entende? Então, se você tira a utilidade da doença, as coisas, a doença ela perde aquela força. De repente a pessoa começa a melhorar e dentre outras coisas, tá? Então, aí igual a Eliane perguntou, pô, mas tá ali acontecendo, como que eu quebro quando tá acontecendo? Depende do nível. Eu vou contar um caso de uma cliente, outra cliente minha. Ela tem um padrão o padrão dela era mais ou menos assim. Eu tomo uma decisão, eu começo, vou abrir um Instagram do zero. E ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela começa a fazer movimentos. Em 3 meses, em um mês, a mulher já tá com 5.000 seguidores. Ela vai, começa a postar, nananã, ela viraliza, ela sabe as manhas, nananã, ela vai, tal, 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 tal. Quando ela começa a ser vista, a ter destaque, quando ela começa a ter dinheiro, ela cria uma autossabotagem ali. Ela cria algo que, de repente, o ex dela viu, alguém comentou ali que ela estava gordinha, alguém fez alguma coisa, de repente, o que que ela faz? Ela fecha aquele Instagram, ela exclui aquele Instagram, ela volta para estaca zero. Então, esse era um pouco do padrão dela, ok? Beleza. E aí a gente falou, fiz o atendimento, mostramos, identificamos o padrão, falamos, bora para ação. Monta um plano de ação. Ela, então tá. Eu escolho como plano de ação fazer consultoria, tal, 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 e eu vou fazer tantas consultorias aqui. Minha meta é tantas por mês. Ok. O que que aconteceu? Ela pegou e divulgou, conseguiu cliente, nananã, conseguiu duas lá, fechou com uma pessoa. Marcou a consultoria com essa pessoa 9 horas da manhã, no dia. O que que aconteceu no dia anterior? Um boyzinho, que ela tava super afim, chamou ela para sair. Ela foi, tomou vinho, nananá, blá blá blá. Quando foi de manhã, o que que aconteceu? Dor de cabeça. Ela passando lá, assim, cansada, não tinha preparado nada, tal, 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 tal. Mandou mensagem para a mulher. Olha, eu estou fora da cidade, a internet aqui não tá ruim, a gente vai ter que desmarcar e nananana. O que que a cliente virou e falou? Falou assim: tá, me fala depois então, quando que vai acontecer o atendimento para eu ver se eu vou querer dar continuidade. O que que tá acontecendo?
ela tá, vamos lá, ela percebeu, ela vai começar a criar. Ela me mandou mensagem. Falei, você vai levantar sua bunda agora. Você vai mandar mensagem pra ela, eu te dou até 2 horas, a narcisista aqui. Porque aí eu também tenho meus perfis. Aí eu peguei e falei: você vai levantar agora, você vai lá pra sua casa, você vai com dor de cabeça, você toma remédio, tá com dor de cabeça, você toma remédio, mas você vai romper esse padrão. Você vai atender ela do jeito que der. Não tem que ser perfeito, só tem que ser feito. Você criou perfeito, você quis cliente, você foi, nananã, desmarcou. Eu falei assim, você vai falar pra ela, ó, ainda dei, falei o que que eu tinha que falar. Isso é errado, tá? Por isso que eu falo assim, eu acho bom que eu não sou psicóloga. Não sou psicóloga, então eu posso fazer tudo que não pode, que psicólogo não pode. Porque psicólogo não pode ficar falando o que que eu tenho que fazer. Mas eu falo assim, eu não sou psicóloga, então eu me permito. Aí eu, eu falei assim, ó, você vai falar pra ela o seguinte, você vai ligar pra ela e falar assim, olha, eu consegui uma pessoa aqui do hotel onde que eu tô, uma senhora que mora aqui perto, e ela me ofereceu a casa dela para poder fazer esse atendimento, a internet lá da casa dela. Então é um pouco longe daqui, então eu vou conseguir às 2 horas da tarde, acho que ela marcou às 5. Eu falei, até que tal hora eu consigo te atender. Então você me confirma se você pode esse horário, nananana, e tal, tal, tal. E o que que aconteceu? Ela foi, levou esse tempo. Eu falei, você tá com dor de cabeça? Eu falei, mas engraçado, porque em outros momentos você me contou que quando você foi trabalhar lá, não sei o quê, arrastada, com o braço quebrado, que não sei o quê. Eu falei, ah lá, você conseguiu. Agora, uma dor de cabeça não tá conseguindo. Você tá vendo que era o inconsciente dela ali criando um monte de justificativa, porque é a minha cara, porque é minha voz, e porque não sei o quê. Eu falei, cara, você vai atender. Você vai atender de, mas eu não tenho aqui o material, não sei o quê. Você vai fazer. Faz do jeito que der. Faz e vai. Ela fez. E assim ela foi e quebrou o padrão. Ok? Atendeu. Ela não fez de primeira, de imediato, mas ela remediou ali. Então, e aí o que que acontece? É sobre isso. Porque não é porque a menina era ruim, não é porque o serviço dela não era bom, mas é porque o padrão dela era: nossa, agora que eu vou crescer, eu vou voltar. Só que ela via quando era pequeno? Não. Se não tivesse a Tisila, e aí eu vou colocar meu mérito aqui, né? Se ela não tivesse atento, e mérito dela também, porque ela percebeu para me trazer. Porque se ela também, ela poderia nem ter me trago essa informação, porque ela me trouxe, ó, aconteceu isso. Aí a gente pôde olhar e trabalhar isso imediatamente. Mas se não tivesse, talvez ela ter feito o atendimento comigo, ia ser só mais uma situação dentro de tantas. O que que ia acontecer? Ia aumentar, ia acontecer de novo, de novo, de novo, até que ia acontecer alguém, ela marcando para alguém xingar ela e falar assim: nossa, você é muito irresponsável, você é não sei o quê, você é nananã. E o que que acontece? Ela ia falar assim: eu não sirvo para consultoria e iria encerrar esse projeto. Vocês entendem? Porque ia criar uma dimensão ao ponto de alguém falar ser responsável, ela ia se sentir mal, culpada, e então ela ia encerrar o projeto. Então, antes que acontecesse isso, ela viu no pequeno. Então, vocês querem estar atentos. Escolheu alguma coisa, percebeu algo, quer mudar, é estar atento bem no começo. Porque os pequenos movimentos, eles demonstram o tempo todo o seu padrão ali. A senhorita, posso usar seu exemplo aqui, Eliane? Me permite? Dos imóveis? Falou, pode. A Eliane, por exemplo, ela estava numa questão de mudança, né? Ela estava num imóvel que ela queria mudar e etc. E na cabeça dela tinha que ser comprado, tinha que ser tal. E aí a gente trabalhando essa questão, né? Fizemos a cartinha de como tinha que ser o imóvel dela e tal, 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 tal. De repente, ela ia lá no imóvel que não tinha nada a ver com o que ela tinha escrito, e ela falava assim: nossa, mas tem um valor bom, tem não sei o quê, quase aquele lá do bairro Martins. Falei, nossa, eu acho que eu vou ficar com ele porque ele tem um espaço. Eu falei, tá, ele tem espaço, mas vamos ler sua carta? O que que você falou? Você queria um imóvel novo, você queria um imóvel tal, tal, tal. O que que é que você tá escolhendo esse aqui? Não, mas ele é tipo assim, quantas vezes na vida ela tava escolhendo assim, tá, pelo menos ele tem isso, pelo menos aquilo, pelo menos eu falei, você não vai aceitar essa porra do pelo menos. Bora sair desse padrão. Ela fechou semana. Você foi semana passada? Eliane, desmutei aqui, desmutei. Aqui. Na verdade, eu fechei tem um mês, mas que eu vou mudar agora, gente. É assim, exatamente como eu escrevi, não foi, Priscila? Foi. Perfeito. Falei assim, gente. Grande, bonito, perto, aonde é que é?
Mas eu vou falar, quantos outros imóveis eu tava batendo nela? Você não vai ficar para esse. Aí depois ela falou, Cília, encontrei um perfeito. É assim, 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 o valor, não sei o que, não sei o que lá. Vai lá. Tá, mas qual que foi a primeira coisa que você me falou? Qual que é a primeira coisa da característica do imóvel? Tem que ser amplo, Tem que ser grande. grande, espaçoso. Aí era o mesmo do tamanho dela. Eu falei, você não vai fechar esse. Não é esse. Não Gente, mas coloca, assim, sei lá. eu vou falar um negócio. Aí ela fala, eu faço aquela cara, eu falo assim, Priscila, fica calma, que depois eu elaboro aqui dentro, entra dentro de mim. Mas é muito difícil a gente quebrar o padrão, porque até a gente mesmo nega o que a gente quer. É esquisito isso, né? Assim, muito estranho. E É. uma coisa que ela não trouxe, mas assim, gente, foi perfeito. Vocês acreditam que eu fiz um contrato? É um imóvel de altíssimo padrão, alto, alto padrão, e eu fiz com proprietário. Não teve imobiliária, não teve calção, não Seguro, teve um monte de coisa, não teve fiança. seguro. Aí não tinha móveis lá planejado. Eu falei, mas você vai falar com a mulher lá, faz um vídeo com a mulher lá, faz lá. Eu fiz umas técnicas lá, falei, ah, você vai Foi. puxa a energia dela, você não sei o quê. Foi Gente, lá, vai fez dando um ela no primeiro medo. Você pensa amor. assim, ai meu Deus, a gente duvida. A gente duvida. Ai meu Deus, será? Ai meu Deus, será? E não deu tudo certo. É muito interessante. É isso. Obrigada por emprestar sua vida. Então, gente, é isso, sabe? Às vezes a gente tá num espaço que a gente tá no padrão e a gente não vai vendo ele. E ele vai engolindo a gente. Então, como que você quebra um padrão? É olhando para ele nas pequenas coisas. O padrão, ele se mostra em pequenas coisas. Só que se você não está presente, conectado para ver o pequeno, ele vai aumentando, aumentando, até ficar insustentável, até você falar assim, nossa, eu preciso mudar disso, eu preciso sair desse espaço, ok? Então, hoje a gente falou sobre vítima, já são 9h10, eu falei que eu ia, mas tem ainda 20 minutos, vai, Cristina, peraí, deixa eu abrir seu microfone, bora, fala. Eu não consegui identificar o meu padrão. Porque eu tenho um pouco de padrão de cada. Mas você tem os três. E é isso. E tá tudo bem. A questão é, você tem que identificar, não é qual é meu padrão, não é sobre isso. Você tem os três. Eu tenho os três. Você tem os três. O que você tem que identificar é em que momento e em quais relações eu ativo aquele padrão. Igual eu comentei aqui, eu percebo que com o meu ex é onde eu mais ativo o padrão de vítima. Entendeu? E ativo totalmente o narcisista também com ele. Esse é o meu padrão dominante. Esse é o meu padrão maior. E eu gosto dele. Entendeu? E eu confesso que eu gosto dele. Então eu tenho dificuldade de soltar ele, porque eu gosto dele. Porque ele me dá algumas coisas também. Ele me nutre algumas coisas. Quando eu, por exemplo, me dá reconhecimento em algumas coisas. Só que quando eu. Só que ele me causa. é, ele me causa problemas também, entende? Então, o que acontece? Eu procuro estar presente para ver até onde eu posso ir. Só que eu era assim, extremamente salvadora narcisista, ao ponto de pegar a pessoa, se ela estava em pé e não sentasse, eu empurrava e sentava. Você vai sentar. Entendeu? Hoje eu não, eu ofereço. Falo, ó, tem cadeira aqui, você quer? Não, não, obrigada. Eu vejo que a pessoa tá com vergonha, tá, não sei o quê, tô nem aí mais. Eu ofereci, o que eu podia fazer era isso. Ó, tem uma cadeira aqui. Você quer? Você quer que eu pegue pra você? Entendeu? Eu posso oferecer. Pessoa não fez? Tô nem aí mais. Antes eu ficava tão desconfortável. Enquanto a pessoa não sentava, eu não sossegava. Entendeu? E aí, às vezes, a pessoa sentava e pensava assim: que bosta, eu queria ficar em pé. Porque talvez ela precisava ficar em pé para ser vista. E eu acho que eu estava salvando ela, eu estava era prejudicando a ela, né? E ela não sabia dizer não, não sabia. Aí tem outras questões, que as situações elas se envolvem. Então, o que que eu quero te dizer? Hoje eu falei muito aqui sobre o vítima. Lembrei de outra coisa que eu quero falar. Agora fazer uma conexão e falar entre o Salvador, que eu falei, e o vítima, que eu falei do Elton, tá? Então ainda quero fechar aqui. Lembrei que tem mais 20 minutinhos, eu ainda vou fechar isso. Aí, Cristina, eu falei do vítima. Vou deixar gravado, você entrou um pouquinho depois, ouve ele. Eu vou ver quando que eu vou falar dos próximos. Aí eu vou falar do perseguidor, do Ah, vingador, do narcisista. Eu vou falar de todos esses.
Tá, do Salvador, é, etc. tá. É Pode que eu falar. perguntei, porque ontem aconteceu uma situação, assim, duas, né? Uma, eu tava na live do Ramon ontem à noite. Não sei se você tava. Não, Tava na live do Ramon e, e aí ele falou, abre a câmera, tal. Ele até falou o meu nome, ele foi falando o nome das pessoas que estavam abrindo a câmera, tudo. E aí eu tava. Um dos perfis que eu sei que eu tenho, que eu tô querendo destravar, eu moro numa cidade do interior. E eu falei, meu, vai ter cliente meu que já foi atendido por mim e vai ficar sabendo dos meus problemas e que eu afundei, que eu tô, né, puta, numa escassez e não sei o quê. Então, isso daí já foi desafiador para mim. Aí, no Ramon, eu comecei a falar, porque eu queria que ele me chamasse. Isso é uma quebra de padrão, de querer que ele me chame para falar ao vivo, em rede social e tudo mais, para ver se ele contribuía comigo. Aí, uma anfitriã me chamou, aí fica aquelas mensagens privadas, assim, e começou a conversar comigo, né? O que que você está permitindo, fazendo umas perguntas. Eu falei, até hoje eu não tenho clareza, o meu plano venceu da aliança, que ela perguntou. Eu não renovei e eu não vou renovar enquanto eu não conseguir entender o que está acontecendo. Eu não sei fazer esse monte de papel aqui que está até na minha frente, de protocolo. E se eu não fiz em um ano, eu vou me sentir frustrada de renovar e não conseguir fazer de novo, tal. E ela me fazendo pergunta. Resumindo, o final, ela me tirou da reunião. Eu tenho o print. Eu entendo que foi alguma coisa que eu escolhi inconsciente. Eu fiquei muito puta, assim. provavelmente, na hora de você ter respondido ela, você não estava respondendo no privado, porque aqui pelo Zoom, você tá vendo que lá em cima, se você, quem tiver aí no computador, você tá vendo que ali tem tá escrito que se tiver em inglês, todos, everyone, se Não, não, tiver, não tá. Isso não, tava no privado. Eu fui respondendo no privado, não foi para todo mundo. porque às vezes ela te mandava no privado e você respondia no público, não? E talvez Não, por isso não, você a gente respondendo. estava, tanto que no começo ela estava respondendo, então não foi. E aí eu fiquei muito bugada com isso, assim, a anfitriã tirou. Eu sei que tem o meu entrelaçamento, mas assim, eu preciso identificar o que que é que é a ponto de uma anfitriã me tirar da reunião. Perfeito, vamos lá. Duas coisas. Primeiro, respeito da aliança, certo? Da aliança, eu não rodei protocolo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Isso é muito comum, gente. Eu ter pessoas que estão há um ano, 2 anos ali dentro da aliança e às vezes não ter andado tanto, não ter destravado tanto. A questão é porque a pessoa às vezes quer fazer o certo, quer saber fazer do jeito certo, quer fazer tudo. A questão é, gente, é só fazer o pequeno. É o próximo passo, é só o próximo passo. Então, por exemplo, veio um medo aqui, faz o medo. E mais importante do que ter percepção das coisas é o que eu posso fazer para mudar isso. É ação. Então, por exemplo, vamos falar aqui do seu caso. É, você quebrou um padrão, né? Eu não quero ser vista, tal. Quando você fala que está diretamente ligado com a questão que você trouxe da sua cidade. É uma cidade pequena, as pessoas podem me ver, as pessoas podem ver que eu sou isso, que a minha vida não é, né, não tem tanto. O que que você está preocupado aqui? O que que você está aqui? O que que isso está falando? Que você quer validação. Na verdade, você está querendo reconhecimento. E aí você tem medo da pessoa não te reconhecer, não te valorizar por conta de você se expor como você é. Então aqui tem eu preciso mostrar que eu sou, porque se eu ajudo, gente, quantas vezes eu conto aqui? Eu sou narcisista, gente. Eu tô ainda com uma dívida de não sei o quê, eu tô nananá, minha casa. Se eu for, eu estou no processo, mas assim, é muito mais fácil eu ver do outro, eu tenho a clareza, eu tenho a consciência, e eu estou no Sim, processo. Só que meu processo talvez nem é tão rápido igual de um cliente. Tem cliente meu que vai muito mais rápido do que eu tô indo. Mas cada um tem seu processo. Mas você está buscando validação. Você está buscando, sabe, alguém que fale assim, cara, eu vejo você como você é.
você é boa, você é boa. Então, qualquer justificativa mostra pra você, nossa, vão achar que eu não sou boa, vão achar que eu não sou competente, vão achar nisso. Esse medo de como o outro vai achar, esse medo do julgamento do outro, na verdade, busca internamente, provavelmente, uma necessidade de reconhecimento. Se você voltar na sua história, se você voltar na sua vida, você vai ver que na sua infância, provavelmente tinha a sua mãe ou o seu pai, você buscava reconhecimento deles. Então, por exemplo, uma família muito grande, eu sempre era a criança perfeita, ou a criança que dava, né, que queria que ser amada, meu pai viajava muito, meus pais estavam ausentes, tem alguma necessidade dali. Então, o que que acontece? Essa necessidade de ser visto ali, de você falar assim, eu quero ser vista por você. Como eu tenho essa necessidade na minha infância, o que que eu vou criar? Quando você é, cria uma defesa, você se esconde, ou você, sei lá, age corretamente, ou age ajudando as pessoas, eu preciso ver quais são as situações para eu falar melhor do seu padrão. Mas quando você ativa determinadas situações, a sua mãe vem e fala assim: Nossa, a Cristina, ela é uma criança muito obediente, por exemplo. Se você ou nossa, ela é muito custosa, não sei. Aquele momento em que você age de determinada forma, você atinge aquilo que você queria. E aí que era a atenção da sua mãe ou do seu pai. Quando você faz isso e atinge, consegue atingir ali o seu objetivo, a sua utilidade, você fala: Poxa, eu consegui essa utilidade fazendo dessa forma. Então, essa forma é uma forma de sobrevivência. Então, você cria na sua vida outros padrões. Para eu me aprofundar, eu preciso conhecer sua história e eu precisaria de um atendimento para eu poder entender a sua história, para eu te mostrar seus padrões e mostrar para você. Você tá vendo? Aqui, ali, e a gente vai, gente, repetindo nossos padrões a vida inteira, ok? A vida inteira você tá mostrando seus padrões. Qual que é a minha sugestão para você? Primeiro, eu falei aqui, estou falando somente sobre o perfil de vítima, ok? Eu não terminei os demais. Você entrou mais no final. Minha Aham, sugestão para você é: ouve o começo, que eu vou subir lá, certo. ouve os outros dois. No último dia que eu for trabalhar os outros dois, eu volto com você. Que aí você vai me falar quais situações, em quais momentos você identificou, com quais pessoas e qual relação você está escolhendo. Porque eu posso, porque assim, eu sou três. Eu sou vítima, sou vingadora, sou narcisista, sou várias coisas. Sim, eu Vou sei. citar um exemplo aqui, gente, de quando eu ativo o vingador. Quando eu fico com as minhas filhas o mês todo, o pai fica final de semana sim, final de semana não, certo? Então vamos colocar em 30 dias no mês, ele fica 2 finais de semana. Vamos colocar que são 3 dias cada. Então ele fica 6 dias enquanto eu fico 24, ok? E a gente sabe que, né, aqui na mãe, a mãe que preocupa ali, né, com a cueca, no caso das minhas, as calcinhas, se tem, se não tem, se tem meia, o pai recebe tudo, fica ali e devolve. As preocupações são muito da minha parte. Então, não é somente os 24 dias, é 24 horas, 24 dias, e não só naquele momento que eu estou com elas, certo? Bom, tem vez que ele me ligava e falava assim: Nossa, vai ter uma festa e nananana, queria ver se você pode trocar o final de semana comigo, porque eu quero ir nessa festa e tal, 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 tal. O que que eu falava? O que que eu me sentia? Que cara, filha de uma eu fico 24 horas. No dia, final de semana que é pra ele ficar com as meninas, ele não pode abrir mão. Eu tenho que abrir mão o tempo todo das minhas coisas por elas. Você não tem o quê? Ó, esse aqui é um perfil de vítima, que eu percebi sabe, eu culpando elas. E depois eu falo sobre isso aqui, quando eu chegar no perfil. Então eu tinha muito isso, porque eu não posso ir por causa delas, porque eu tenho que ficar por causa delas. Entendeu? Só que isso aqui tá mais a ver com um narcisista. Quando eu chegar lá, eu dou esse exemplo. E aí eu falava, é um absurdo. Então eu falava pra ele o quê? Não posso. Não, 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 não vou. Não, eu não tenho como, eu já tenho um compromisso também. Então, sinto muito, você vai ter que desmarcar sua festinha. Ali, eu estava ativando qual perfil com ele? O Vingador. Por quê? Eu não queria, eu podia ter trocado, mas eu poderia até falar assim: eu não quero trocar porque eu não quero. Ponto final. Porque eu não escolho, é meu descanso, quero ficar em casa.
Mas eu não fazia por conta minha. Eu fazia porque me irritava ele tá indo pra festa ao invés de ver elas. Então eu estava ali me vingando. Não, eu não vou poder. Não era porque eu estava livre de escolher. Deixa eu ver se eu quero ou não. Não, tá tudo organizado, tá tudo bem. Eu quero ficar aqui. Eu não vou. Não era sobre mim, era sobre ele. Então eu queria atacar o que era importante para ele. Então eu estava num perfil vingador. Ou seja, eu sou as três. Eu sou narcisista falando, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Com ele eu sou os três perfis, ok? Então nós somos esses três. A questão é você identificar quando, igual por exemplo, não é simplesmente você vai, vou deixar de ser, ou eu quero saber qual que eu sou. Isso não vai mudar nada. Isso vai ser só te deixar com percepção. O que que eu fiz? Eu percebi que eu ativava o meu vingador com ele nessa situação, e isso me permite então fazer escolhas diferentes. Então agora, opa, tô ativando aqui vingança. Deixa eu ver aqui, eu quero ou não, por mim. Ah, não quero. Ah, tá tudo bem, pode ser. Não, tá tudo bem. Aí eu trocava. Você entende? É sobre isso. Aí você muda um padrão. Muda, não é Tá. padrão aqui, gente. Isso aqui não é padrão, tá? A gente tem um padrão de se relacionar, mas porque aquilo ali tem uma utilidade. Você tá esperando uma retratação, tá esperando que o outro, no caso do pai das minhas filhas, eu tava esperando que ele agisse de forma diferente. Eu tava esperando que ele valorizasse as meninas ao invés de uma festa. Então eu tava numa espera. Eu deixei de ter essa espera, entendeu? Fala, Eu Cristina. preciso ver como que eu mudo esse padrão, porque pelo que eu estou identificando agora, que aí vem a retrospectiva. Não sei se você se recorda, assim que eu entrei no seu grupo, eu escrevi um textão, que também já foi uma quebra de padrão, começar a me expor, expor meus problemas, e aí ninguém respondeu. Aí eu Eu te chamei no lembro. privado. Então, aí agora fiz as perguntas para ver se a pessoa facilitar alguma coisa, me tirou de lá. No meu grupo, eu tive problema com a anfitriã, quando eu ainda estava. Então, assim, como que eu quebro esse padrão, assim? Como que Qual é o eu... padrão que você está identificando? Eu vi um, É eu o vou te falar. Mas vítima. qual que é o padrão? Não é sobre isso. O vítima não é o padrão, é um padrão de comportamento para você ter Sim, controle da situação. Vamos lá. Eu quero ser vista. Eu quero escolher romper esse padrão. Eu quero me expor publicamente, ok? Você se tá. expõe. Vem o quê? Pré-quebra de padrão, que é as pré-quedas. E, Quais que foram as pré-quedas? Eu mando uma mensagem, um textão aqui, ninguém me responde. Eu entro num grupo, numa live, falo aqui, me tiram do grupo. A questão é, as pré-quedas estão vindo. Como você reage após essas pré-quedas? É esse o ponto. Se você mandou lá no grupo, ninguém viu e não sei o quê, e aí eu fui para um perfil de vítima, nossa, nada acontece comigo, nada não sei o quê, as pessoas não estão me vendo, nossa, olha aqui, me excluíram, nananã. Sim, você está ativando o seu perfil de vítima para saber lidar com essa situação, para saber lidar com a rejeição. Entende? Então, ali, quando alguém vê e não te responde, você está se sentindo o quê? Rejeitada. Quando você entra com uma anfitriã, ela te exclui, você se sente o quê? Rejeitada. Se você olhar para a sua infância, você vai encontrar momentos em que você se sentiu rejeitada lá na infância. Aí você tem que. Então, como que você quebra? Primeiro, ok, eu mandei mensagem. Ninguém viu. Ok, ativei em mim. Ai, não sei o que, sentimento de vítima. Como que eu quebro? Escolhendo fazer diferente. Então, eu não vou para a vítima. Eu vou me perguntar. Eu não vou ficar aqui na reclamação, na escada da postura da reclamação e nem na escada no degrau da justificativa. Eu vou para o questionar. O que eu posso fazer aqui para poder ter essa pergunta respondida? O que eu posso fazer aqui para mudar isso? Que movimentos eu posso fazer para que isso não se repita? Eu, por exemplo, eu poderia. Você fez o primeiro lá no grupo. Eu postaria novamente. Eu acho que ainda te falei isso. Finge demência. Eu falo muito isso. Gente, você tá no seu sim. grupo, mandou. Falei isso, não falei para você fazer finge demência?
Eu vi falando isso, gente. Tô aqui no grupo, gente, mas o grupo não fala comigo. Sabe o que que eu falo? Finge demência. Eu faço isso. Ai, pessoal, então, eu acho que eu mandei, mas talvez era um dia que ninguém tava podendo perceber, não tava vendo, ninguém tava lendo. Ou às vezes leram, mas passou batido. Às vezes muita gente ocupada, né? Mas tudo bem, mas assim, então eu vou repetir aqui. Bananana, eu finjo que eu não tô vendo. Eu finjo que demência, entendeu? Eu finjo Tá. que, oh, será que ninguém viu? Será que não sei o quê? Eu finjo de boba e vou lá. Oi, entendeu? Oh, alguém pode me ajudar? Porque eu tô vendo aqui que vocês estão vendo, mas eu acho que talvez o computador de vocês está com É, problema, vocês estão conseguindo responder. Será que vocês podem me ajudar aqui, me responder? Eu faço de jeito. Entendeu? Então eu enfrento, tipo assim, eu quero a resposta, eu quero uma contribuição. Se a pessoa não pode aqui me ajudar, eu vou para outro lugar. Quem pode me ajudar? Eu assumi um grupo lá de Viçosa. Quando eu assumi, eu mandei lá uma enquete. Aí eu falei assim: e aí, o que que você quer? Sim, não ou não tem interesse? Me fala outra alternativa. Não sei. Não quero responder. Eu acho que eu pus dizer, não quero responder, sei lá. Aí as meninas viam e não respondiam. Eu falava, olha que interessante. Tá aqui a enquete, não tem como você não ter uma opção aqui. Eu falei, não tem outra opção. Não quero responder, depois eu respondo, sei lá. Entendeu? Tinha que. A pessoa via e não respondia. Eu mandei de novo, fingindo assim que, sabe? Só que eu via lá. Ah, pessoal, eu vi que vocês viram a enquete, né? Porque eu vi aqui que vocês viram, mas vocês ainda não responderam. Acho que vocês estavam ocupadas. Vocês poderiam me responder, por favor? E eu mandei o print lá mostrando para elas que viram. Pergunta, e eu tive resposta. Porque aí o povo fica sem graça. Eu finjo, eu quero a resposta. Então eu faço o que é necessário, o que você requer para eu ter a resposta. Igual no seu caso, beleza, você viu. Ah, tá acontecendo isso comigo. Como que eu quebro isso? Agindo de forma diferente. Então eu quero, qual que é seu objetivo? Você quer na próxima live do Ramon ir de novo, falar de novo. Não, você tá aqui hoje, entendeu? Expondo aqui para todo mundo. E eu vou postar no YouTube, então você vai estar publicamente para todo mundo, se você me permitir, lógico. Depois você me fala que você não corta esse pedaço. Então, o que que acontece? É você fazer uma escolha diferente para você sair disso, porque você já entende. O problema não é você ser vítima. A questão é, você sabe que quando alguma coisa acontece, para se proteger, a gente ativa alguns perfis. Então, você ativou o perfil de vítima. Nossa, comigo sempre acontece isso. Nossa, nananã. Isso te conforta de uma forma de falar assim, tá vendo? É porque acontece comigo mesmo. Eu sempre sou assim. Isso ali. E aí faz o quê? Faz você não mudar? Agora, se você fala, poxa, tô aqui ativando a vítima de novo, mas eu sou capaz de criar minha realidade, então eu vou fazer de forma diferente. Então, aí é você fazer uma escolha. Tá fazendo sentido? tá. Mas a minha proposta é: ouve a gravação, a primeira parte dessa, ouve os próximos dois, que seja a gravação ou não, e depois eu pego você no final pra gente poder falar, tá, qual perfil você é, qual situação você quer, porque a gente usa os perfis o tempo todo. Qual situação você identificou e qual situação você quer mudar? Aí a gente olha pra isso, tá bom? Tá. Você vai fazer os outros perfis quando? Não sei, porque na verdade é assim, eu comecei 8h30 e falei, eu vou uma horinha aqui, eu vou mais um pouquinho porque eu quero completar aqui o negócio de vítima, comparativo entre Mas os o. outros você não sabe. Não sei, talvez eu faça ainda hoje. Eu vou ver aqui como é que tá. Às vezes eu termino esse, corto, paro, começo de novo, só vou tirar a blusa Tá, que agora eu já tô morrendo de calor. Às vezes eu já faço aqui agora, para quem puder. Vou fazendo, vou ver. Porque na verdade eu tava. Esse horário eu defini que eu iria falar dos três. Às vezes amanhã eu faço, amanhã eu acho que eu tenho atendimento cedo. Tem, acho que eu tenho. Eu tenho que ver. Se eu não tiver amanhã cedinho eu faço. Eu vou fazendo meus horários, eu não vou marcar nada, tá? Porque na verdade isso aqui é um extra que eu tô fazendo. Então, o que que eu quero tá. dizer, gente? Beleza, eu falei do perfil lá do vítima, com base lá no triângulo do triângulo dramático lá de Karpman. Eu falei do vítima natural, intencional do Elton. E agora eu vou falar assim, tá, mas o que que eles. Ah, só falando um pouquinho do intencional do Elton, lembrei de algumas coisas. É, tem muita. Um Elton fala muito assim, de gente, a pessoa, ela te ama, não faz isso por maldade. Às vezes de te impedir de ir avante, criar algo, é muito amor.
A pessoa ela é tão junta de você, a pessoa ela é tão grudada com você que ela às vezes não consegue se ver sem você. Então, é tanto amor que ela é capaz de depreciar o próprio corpo para poder ter o outro próximo. Pode ser por amor, mas pode ser também por vingança. Meus filhos não me dão atenção, eu vou punir eles. Então eu crio uma doença, porque assim, igual tem uma cliente que eu atendi, que a mãe dela tinha Alzheimer. Ela tinha, a criança tinha que fazer, ela fazia cocô, a mulher tinha que ficar lá limpando. A mãe era narcisista, mas não no perfil controlador narcisista, era no diagnóstico psicológico narcisista. Eu não sei, pelo que ela me falou, tá? Não diagnostiquei a mãe, mas pelas coisas que ela falava, da infância dela, era uma mãe narcisista psicológica, tá? Então, o que que acontece? Essa mãe criou o Alzheimer justamente para continuar fazendo vingança ali com a filha, entendeu? Você vai catar meu cocô. E a filha? A filha, mas quem tem? Aí a filha? A filha era o seguinte: a filha sempre era vítima. E a filha, a mãe dela, fala uma vez pra ela: você não presta pra nada, você nananã. Quando a mãe tem o Alzheimer e ela tá lá catando o cocô dela, que fez no chão, que fez nananã, o que que a filha tá falando pra mãe inconscientemente? Tá vendo? Você fala que eu não sirvo pra nada, mas olha quem tá aqui catando o cocô, olha quem tá aqui cuidando de você. Então, você pode ver que as duas têm as suas utilidades, são distintas, mas têm. Então, é isso, é você olhar para isso e falar assim: nossa, então eu não preciso mais eu cuidar da minha mãe, eu passar por isso, eu enfrentar isso, para eu mostrar que eu tenho valor. Eu já sei que eu tenho valor, então eu vou contratar uma enfermeira. Ponto. Tirei a utilidade daquele movimento em que eu sofria, eu vivia ali sendo a gata borralheira, passando, que não era madrasta, mas era mais como se fosse a mãe ali, porque eu tinha esse papel de vítima. Não tô falando eu, né? Tô dando aqui o exemplo dessa minha cliente. Então, tudo tem uma utilidade, gente. Então, é analisar aonde está a utilidade para poder ter percepção e escolher diferente. Então, você pode ver que uma das falas do vítima é assim: nossa, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? Quando eu morrer, vocês vão sentir falta de mim. Que é que essa pessoa tá falando? Ela tá sendo vítima ali, tá? Só que é uma vítima intencional, onde ela usa o pobre coitada dela para manipular, tá? Para poder, de forma estratégia. Você vai ver, quando você terminar comigo, você vai sentir minha falta. Isso também tem muito a ver sobre o narcisista, porque fazia tudo pelo outro. Mas assim, o sofrimento da pessoa é agora que eu tô inválida, né? Agora que eu não posso, você tá me abandonando. Agora que eu tô tô aqui com o pé quebrado, você tá escolhendo nananã, entendeu? Então, assim, essas falas é a narcisista intencional, que desculpa, a vítima intencional, que é onde a pessoa ela continua na posição de vítima, só que agora existe uma intenção maior de influenciar o comportamento do outro através daquela dor que ela está demonstrando, ok? Quero mostrar agora para vocês, deixa eu pegar aqui a- uma comparativa aqui, deixa eu ver o que que eu anotei. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Então, por exemplo, vítima. Comparando a vítima natural do Karpman com a vítima natural, a vítima do Karpman com a vítima natural do Elton, tá? Em ambos os casos, a pessoa acredita que algo externo é responsável pela sua situação atual, certo? Exemplo de algumas falas. Ai, nossa, minha vida não vai para frente. Ninguém me ajuda. Isso sempre acontece comigo. Esse tipo de fala é a fala da vítima. Então, as duas vítimas, elas usam que as coisas do externo acontecem para ela. A vida não vai para frente. Então, ela não vê que ela é capaz de agir, tá? Então, por exemplo, quando resolve uma dívida, aparece uma doença. Quando melhora a doença, surge um conflito familiar.
Quando resolve o conflito, aparece um outro drama. Então a pessoa ela está sempre enfrentando um problema para manter esse ciclo, tá? E na visão do Elton, a vítima natural, ela frequentemente ela mantém a atenção das pessoas através da sua fragilidade, dos problemas constantes. Por isso que tem os padrões. Então é isso. Então as duas são vítimas. E no caso da vítima intencional do Elton com a vítima do Karpman. É a mesma coisa que é o que eu já te falei. Ela aprendeu que o sofrimento gera um resultado para ela. Então é quando aquela esposa diz assim: é, nossa, por exemplo, o cara quer terminar o casamento. E aí a esposa fala assim: nossa, depois sei lá, e agora ela tá na menopausa. Nossa, justo agora, depois de tudo que eu já fiz pra você, agora que eu tô na menopausa, você vai me deixar? Ela cria uma dor, uma situação, não é uma dor, menopausa não é doença, mas ela gera alguns desconfortos. E aí ela não olha pra aquilo, a situação dela tá cada vez pior, porque na verdade ela faz isso. O que que eu atendi agora recente? Atendi alguém, lembrei. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu acho que eu vi ela entrando. Tá. Eu atendi esses dias aí alguém que o marido da pessoa tinha uma questão muito forte com a ex. Tinha uma questão muito forte com a ex. Que eu falei, cara, olha pra isso, tem uma dependência emocional aqui, e eu tô mostrando, mas talvez ele não. Ele tá vendo, mas ele tá ainda na fase assim de calma, preciso processar isso. E aí, o que que aconteceu? Que quando. Como é que foi o caso? Que quando. Lembrei, que quando eu sei que tava resolvendo alguma coisa ali com essa ex, a ex faz o quê? Teve câncer. Você entendeu? Então, assim, quando a ex tá chamando atenção do teu jeito. Então a ex tá. Ah, lembrei. Ele tava vendo a questão da guarda do filho. E aí, quando ele ia falar com a esposa dele, né, que ia mover o processo para olhar para ali, o que que aconteceu? A ex dele teve câncer. O que que aconteceu? Ele recuou. Não, não vou mais mexer com isso. Por quê? Porque a família vai falar que eu, né, nossa, justo agora, né, que ela tá assim, você fazendo isso, você tá piorando a situação dela, entendeu? Então, assim, essa pessoa é uma vítima que ela criou algo para poder manipular ali para gerar por aquele sofrimento ter uns resultados. Então, tem algo oculto aqui sobre ser vítima, tá? Então, é, é isso, de vítima. O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar agora. No próximo, eu vou falar sobre Salvador. Deixa eu parar aqui a gravação. Salvador, o narcisista, o Salvador narcisista, o Vingador perseguidor, que eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar como a gente vive na vida oscilando entre os três, como a relação a gente alterna no mesma situação. Eu vou falar como você muda de papel em segundos, como você muda de papel. Eu vou mostrar isso para vocês. E depois eu vou abrir para caso alguém queira falar sobre esses perfis. Se não conseguiu identificar, se conseguiu, aí eu abro para vocês. Combinado? Então deixa eu parar aqui a gravação.